É uma pergunta que eu sempre quero compartilhar a resposta, mas eu nunca consigo responder ela de forma objetiva. Porque não é uma resposta objetiva. É algo muito complexo. A pergunta é o seguinte: como que eu, João Vitor, sedentário, desorganizado, alimentação errada, sem rotina, sem disciplina, confuso e aparentemente perdido, consegui perder 30 quilos? Sabia que alguma coisa estava errada, porque eu não estava me sentindo bem mais. Eu já estava muito incomodado comigo, com a minha falta de resultado, em começar tudo e não terminar nada, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sentia e não conseguia enxergar qual era o caminho para mim. Cara, se você que tá assistindo esse vídeo se identificar com alguma coisa que eu tô falando, você vai entender perfeitamente. Porque é algo que a gente não consegue explicar de fato. É algo só que a gente sente. Nos dias após dias, você vai sentindo que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que fazer. Aí você começa a tentar de tudo. E quanto mais você tenta, mais perdido você fica. Quando eu comecei, eu já vinha de N frustrações. Já tinha ido nutricionista, já tinha tentado dieta de todos os tipos, já tinha feito de tudo e nada funcionava. Eu perdi até um peso durante um tempo, mas depois eu voltava a estaca zero, até pior. Essa era a minha vida. Não ter consistência, frustração, começar as coisas, não terminar, não seguir adiante. Essa era, mano, entendeu? E meio que eu tava acostumado nisso. E isso aqui é um ponto muito importante que eu gosto de citar sempre. O fracasso, ele vicia, irmão. Você acostuma a fracassar nas coisas. Quando você fracassa a primeira, fracassa a segunda, fracassa a terceira, você já entra na quarta vez achando que vai fracassar também. Eu entendi isso na época. E eu comecei a brisar no sentido de que, mano, mesmo que não dê certo, eu vou continuar. Tá entendendo? Tipo, mesmo que não funcionar do jeito que eu quero, eu vou continuar. Porque eu já não tava brigando mais pra que desse certo. Eu tava brigando pra que eu não desistisse. Tá entendendo? E eu acho que esse é um grande sentido. Você entender que tem momentos que você não precisa acertar, que você não precisa ganhar. Você só não pode desistir. Porque se você não desistir, é o seu primeiro ganho. Tá entendendo? Comportamentos, hábitos que eu realmente mudei, costumes que eu realmente mudei. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a treinar. Eu não tô falando de treino em alta performance, eu não tô falando de treino correto, não tô falando de forma certa de fazer. Eu só fazia. O que eu fazia? Andava na rua. Tinha bicicleta na época, saía de bicicleta pra andar. Botava vídeo no YouTube, fazia aqui, no meu quarto ou no meu quintal. Dava pra fazer, que era pequeno espaço. Não precisava de muito, era tipo 30 minutos de vídeo, 40 minutos de vídeo, eu ficava suando, pingando. Então isso foi o que eu comecei a fazer. Eu não fazia dieta, eu não fazia nada, mas eu treinava. E isso já começou a mudar todo o panorama da minha situação. Porque eu comecei a gostar, eu comecei a sentir que aquilo ali me fazia muito bem. E nos dias que eu não fazia, eu sentia falta. Então acabou que começou a entrar na minha rotina sem eu perceber. Quando eu vi, eu já estava necessitando daquilo ali todo dia. Era meu momento de reflexão, era meu momento de conexão comigo. Era o momento que eu pensava, era o momento que eu jogava minha frustração pra fora, minha raiva ali. E aí eu comecei a perceber que eu era uma pessoa de muita energia. Sabe? De tanta energia que eu ficava com energia em excesso. E essas energias em excesso me deixavam muito ansioso. Detalhe, principalmente à noite. Por isso que na época, se eu for pegar um mapeamento, né, das horas que eu treinava, era sempre à noite. 10 horas da noite, meia-noite, 8 da noite, de madrugada. Era sempre assim. Porque era o horário em que meus pensamentos davam uma explosão, me enchia de ansiedade. E o que eu fazia antes? Eu comia, eu ficava comendo, eu ficava fazendo um monte de coisa. E quando eu comecei a trocar esse hábito de comer e ir treinar, as coisas começaram a clarear na minha vida. Então meu começo foi exatamente isso. Eu não mudei praticamente nada. A única coisa que eu fiz foi treinar. Certo, errado. Eu tava treinando todos os dias. Botava vídeo no YouTube quando não dava pra sair de casa. Quando dava eu ia na praia correr. Quando não dava eu ia aqui no meu bairro mesmo andar ou correr. Eu sempre gostei de correr porque andar pra mim não fazia tanto efeito assim na minha cabeça. Então eu gostava mais da ação, da adrenalina. Eu sentia que corrida me ajudava mais, sabe? Então foi basicamente isso. Esse foi o meu começo. Eu não fazia dieta, eu não fazia muitas coisas, mas eu treinava todos os dias. Por isso que eu falo que o treino, ele muda o panorama da situação. Se você é obeso, se você tá infeliz com a sua vida, seja lá em que aspecto for, não consegue fazer uma dieta, não tem consistência em nada, tá tudo horrível, mano, treina. Mas eu não tô falando de ir pra academia, eu tô falando de treino.
no seu quarto, começa a fazer flexão. Se você não consegue, começa a pular corda. Se você não dá pra fazer na sua casa, você tem que sair de casa. Vai andar no parque 30 minutos. Se você não gosta de andar, corre. Se você não gosta de fazer nada, vai andar de bicicleta. Se você não tem bicicleta, aluga uma. Mano, dá um jeito, mas faz alguma coisa. Se mexe, irmão. Se você quiser dançar, dance. Se você quiser pular, pule. Tem que se mexer. Entendeu? Foi assim que eu comecei. E foi assim que as coisas começaram a clarear. Eu não fui atrás da dieta porque eu queria dieta. Eu fui atrás da dieta porque eu já treinava e eu queria mais evolução. Entendeu? Aí eu entendi que uma coisa puxa a outra. Eu comecei a gostar de treinar. Eu comecei a gostar de sentir que eu tava evoluindo no meu treino. E pra eu evoluir no meu treino, eu tinha que comer melhor, eu tinha que dormir melhor, eu tinha que cuidar melhor de mim, porque aí cada vez mais eu ia performar mais no treino. Olha que loucura. Uma coisa foi puxando a outra. Tá entendendo? Então, o que você tem que entender, essa parte aqui pra ficar bem claro. Você não vai ser perfeito. É muito difícil você começar com tudo alinhado. Posso até ser ousado e dizer que é impossível você começar com tudo alinhado. Você tem que escolher uma coisa que você tem mais facilidade de fazer. Eu sempre tive a facilidade de praticar o esporte. Dieta sempre foi mais difícil pra mim. Então eu fui começar a treinar. Independente de dieta, foda-se o resto. Eu tava treinando. Então veja o que é mais fácil pra você conseguir fazer. E faça, irmão. Não quero saber se tá errado, se tá desse jeito, se é desse jeito, se não sei o quê. Mano, só faz do seu jeito. Flexão, não é preciso você fazer do jeito certo. Faça, mano. Sobe e desce nessa porra aí. Sua, ó. Faz o suor sair do seu corpo, irmão. Você vai se sentir melhor, eu tenho certeza. Tudo comigo foi mais demorado. Não foi uma linha reta de evolução. Foi várias curvas que eu fui fazendo. Primeiro eu fui pra cá, depois eu fui pro outro lado. Depois eu vi que era melhor aqui. Pra vocês terem uma noção, eu comecei a treinar, quis evoluir, fui pra academia. Depois que eu entrei na academia, irmão. Tá ligado? Acho que depois de uns 2 meses que eu já tava treinando na rua, treinava no meu quarto, aí eu entrei na academia. Tá entendendo? Eu já tinha perdido uns 5 quilos. Aí que eu fui pra academia. E na academia, outra parada que aconteceu na academia. Eu tinha vergonha, mano. Eu não fazia os treinos, não sabia fazer os treinos de musculação. Então eu só ficava numa parte da academia. Qual era? O cardio. Esteira, elíptico, escada. Mas escada eu fui depois de muito também. Meu negócio era esteira. Entendeu? E eu não funcionei na academia logo quando eu entrei. Pra vocês terem uma noção, mano, eu entrei em novembro de 22 na academia. Eu só fui treinar musculação, irmão. De verdade, pra aprender, pra evoluir. Em fevereiro de 2024. Olha só o tempo. E você aí pensando que é tudo rápido. Irmão, cada um tem seu tempo, meu brother. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Eu vou repetir. Eu entrei na academia novembro de 22. E eu só comecei a treinar musculação sem saber nada, pra aprender mesmo, pra começar a evoluir de alguma forma naquilo ali. Fevereiro de 24, me lembro como se fosse hoje, época do carnaval. Galera, não é nada fácil, irmão. Não é uma linha reta. Não pense você que você vai começar hoje e mês que vem você tá zerado, você tá certo. É uma vida inteira de erros. É como eu sempre digo, porra, uma vida inteira errando, irmão. Você acha que você vai consertar tudo em um mês, caralho? Porra, só quem sabe é quem passa, meu irmão. O quanto é difícil, o quanto gera de obstáculo na sua frente pra você desistir, pra você desestimular, pra você se desanimar. E acontece, o desânimo vem. Você erra, vai vir fase da sua vida que você vai fazer só merda. Mas aí, querendo ou não, uma hora ou outra a decisão vai estar na sua mão. Se você continua, se você desiste aqui, se você vai mais adiante, se você mais não quer porra nenhuma com nada, entendeu? No final das contas, a decisão é sua. Mas que os obstáculos vêm, eles vêm, irmão. Eles vêm, irmão, e vêm com força. Entendeu? Então não pense, mano, que é só evolução. Quando você decide brigar contra você mesmo, irmão, é uma das piores brigas que existe. Você contra você mesmo. Entendeu? Então foi muito demorado. É muito demorado. Hoje, o meu grande... Assim, um dos meus grandes motivos de motivação é olhar o que eu tô conquistando hoje e da onde eu saí. Não é a evolução que eu tenho hoje. Eu até chamo de visão micro e macro. A visão macro é a que eu tenho dessa foto bem aí, ó. E a visão micro é a que eu tenho dessa foto bem aí, ó. Porque se você ficar olhando só a micro, você quase não olha nada. É uma visão, né, bem superficial. Agora, se você pega a longo prazo, irmão, o bagulho é diferente. Então não adianta querer resultado rápido que não vai ter, irmão. Resultado correto, resultado seguro, resultado firme, é resultado com consistência. Se você faz tudo em um mês, pode ter sido um mês bom, pode ter sido um mês que você conseguiu, e no outro, será que vai funcionar? Mano, o que vale é a consistência da parada.
entendeu? Como eu disse, eu tô desde 2022 nessa pegada, final do ano de 2022, eu me lembro muito bem, a época da Copa do Mundo, 2022, ali eu tava ali no início de tudo, pô. Comecei a academia em novembro, e tô até hoje nessa pegada, isso mudou a minha vida. Eu sempre falo, mano, as pessoas olham e falam que, mudança de físico. Mano, vocês não sabem porra nenhuma. O que muda o físico é a mentalidade. Eu sempre vou bater nessa tecla. O que muda o físico é a mentalidade. Não existe mudar o físico sem você mudar a sua cabeça. Porque é a sua cabeça que muda tudo. A sua cabeça muda o ambiente. A sua cabeça muda seu comportamento. A sua cabeça muda seus costumes, suas definições. E isso é a mudança desses aspectos que vai mudar o seu físico. Dieta não é só dieta é desconstrução de pensamento, é desconstrução de hábito. Se você é obeso, gordo, acima do peso, você tem crença limitante. Principalmente aquele obeso, aquele gordo que já fez 1000 dietas e que não emagrece, você tem crença limitante que não deixa você conseguir emagrecer, irmão. Bote isso na sua cabeça. O obstáculo tá aqui. Então quando você não vai pra uma academia, quando você não treina, quando você foge da dieta, você se sabota, é por conta da sua mente. Porra! Então, galera, esse foi o meu começo. Foi entendendo as minhas limitações, fazendo o que dava pra fazer e o que eu conseguia fazer e indo, mano. Desde sempre eu sabia que não seria fácil. Afinal de contas, era minha vida até ali. Tinha sido daquele jeito. Então eu sabia que eu não ia mudar de noite pro dia. Mas uma coisa eu me prometi. Falei, cara, eu vou melhorar. Não importa tempo, não importa quanto demore, mas eu sempre vou estar querendo melhorar. Então, mano, eu fui me permitindo, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu consegui correr 15 minutos ininterruptos, né? Sem parar pra descansar. Me lembro. Quando eu percebi, eu já tava correndo 20, 30, entendeu? 40 minutos. E pra vocês terem noção, antes de eu ir pra musculação, eu comecei a correr, irmão. Então, olha que ironia. Um obeso sedentário, em um ano, tava correndo maratona de 10 km. Prova de 10 km, maratona não, prova de corrida de 10 km. Eu tenho uma foto aí, mostro pra vocês. Eu sempre digo uma frase. A minha vida, ela não é baseada em estatística. Ela não é baseada em probabilidade. Ela não é baseada em achismo. Ela é baseada em Deus. Fé em Deus, mano. Só Deus pode dar a força que você precisa. Não é ninguém que vem do seu lado e vai falar coisas bonitas no seu ouvido e você vai ter a força que precisa pra se levantar. O único que faz isso e de forma sobrenatural é Deus. O único. Eu precisei me destruir, irmão. Senti tristeza, fiquei deprimido, coloquei minha vida em Deus e as coisas começaram a clarear. Hoje, eu sou fã número 1 do desenvolvimento pessoal. Eu sou fã número 1 da qualidade de vida. Eu sou fã número 1 de musculação e dieta. Porque foram esses aspectos que me tiraram do buraco que eu tinha me enfiado. E quem me mostrou todos esses aspectos? Jesus Cristo. Porque quando eu estava enfiado no buraco, deprimido, triste, sem ânimo, eu pedi, eu orei, e eu pedia pra Deus me dar uma chance, me dar uma salvação, que eu ia mudar a minha vida. E foi assim que eu consegui. E hoje, irmão, eu já saí da margem do rio, mas eu continuo atravessando. Porque a manutenção não pode parar. É de acordo com a sua vida. Às vezes você tá mais forte, mais aqui na pegada, às vezes você tá menos, mais aqui de boa, sabe? Às vezes você tá mais focado, às vezes você só tá treinando por treinar, psicológico. Isso se chama vida. É alto e baixo. A vida é alto e baixo. Não existe só alto, não existe só baixo. Vida é alto e baixo. Beleza? Então se você gostou, vai deixando seu like. Eu já disse, pra explicar e comentar sobre como é minha jornada, como foi, não adianta só um vídeo. Não vou conseguir falar tudo que eu quero só em um vídeo. Então se você gostou, vai deixando seu like, que a gente vai pra parte 2 e eu comento muito mais sobre. Beleza? Tamo junto. Valeu, é nóis. Fui.